Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos iniciando mais uma mentoria do Plano 360 e hoje nós vamos falar sobre o Design Thinking, né? Uma metodologia que é criada para ajudar empresas a inovar e criar novos produtos, serviços ou modelos de negócio. E, bom, para começar, a gente vai dar uma introduçãozinha sobre o pensamento linear, né? Que é um pensamento que a maioria das empresas tem, que é um pensamento que muitas vezes é equivocado. Porque, como a gente pode ver nessa imagem, no Design Thinking, ele tem uma outra abordagem. Porque essa aqui do linear é uma abordagem onde você tem vários problemas, você tem múltiplas camadas de complexidade. Só que a gente, numa ideia de bate-pronto, acha que a gente consegue criar uma solução que vai atender todos aqueles problemas. Isso, na maioria dos casos, não dá certo, porque o mundo que nós vivemos hoje ele é altamente complexo e é interdependente em vários aspectos, né? Ou às vezes dentro de uma empresa também você tem vários problemas, várias questões que uma depende da outra e você não consegue trazer uma solução simples para aquilo, né? E aí o design thinking ele tem um pensamento diferente, que é esse pensamento de divergir e convergir. Então, antes de você chegar numa solução já rápida ali que você acha que vai solucionar tudo, a gente tem um estudo aprofundado sobre qual é o problema primeiro. Então você faz essa linha de raciocínio do designer de divergir e convergir para o problema, e daí você faz essa mesma raciocínio de divergir e convergir para a solução. Então você tem, a gente chama de duas fases, né? Então, você cria muitas opções, você entende os cenários, quem são as pessoas envolvidas, quais são as dores que tem naquele meio, para depois você fazer uma escolha. Então, é algo muito mais estruturado, onde a gente explora muito mais as possibilidades, e a gente consegue, assim, chegar numa solução melhor. E aí, o Tim Brown, que é essa pessoa que está aí, ele é o CEO, né, da maior empresa de design thinking do mundo, chamado Ideal. É, ele não criou o design thinking, porque o design thinking ele é muito mais uma filosofia de pensamento, né, de como criar e pensar soluções. Mas ele foi a pessoa que difundiu essa metodologia para o mundo, através da sua empresa. Então, ele é muito famoso e conhecido nesse para quando você vai falar sobre design thinking, né? E ele tem uma frase sobre o design thinking, que é o pensamento do design, é uma abordagem de inovação centrada no ser humano, que utiliza as ferramentas do designer para integrar as necessidades das pessoas, isso é muito importante, as tecnologias e os requisitos para o sucesso do negócio. Então, ele tenta unir essas três interfaces, necessidades, as tecnologias e os requisitos para o negócio. Então, esse cara é muito famoso. O Tim Brown, ele tem uma empresa que até hoje é muito conhecida e tem difundido o design thinking pelo mundo. E aí, o design thinking, de forma sintetizada, o foco dele é que ele é uma ferramenta, uma abordagem para a gente focar no ser humano, nas necessidades humanas. Isso é o principal. Você ter empatia, é você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o design thinking tem muito forte a gente entender as necessidades humanas, para a gente poder criar soluções que realmente importam para as pessoas. E ele tem quatro grandes mudanças de pensamento, né? Então, o primeiro ponto eu já comentei, decisões centradas no ser humano, porque é o ser humano que vai usar aquela solução, então ele precisa estar no centro da tomada de decisão, de levar em conta o que ele precisa, fugir do conformismo, né? Então, questionar tudo, mesmo que às vezes a gente ache que tem uma coisa consolidada, mesmo assim a gente vai questionar aquilo, né? A gente vai tentar escavar fundo, construir para pensar, né? Então a gente primeiro levanta tudo para depois a gente conseguir pensar e chegar numa decisão.
E a gente sempre está fazendo interação daquilo. Então, a gente está sempre refinando a solução, a gente está sempre tentando validar aquilo com quem vai usar a solução, tá? E aí também, aqui o Design Thinking, ele tem alguns valores, né, que a gente usa dentro desse novo modelo mental, né, que é a empatia, colaboração e a experimentação. Então, o primeiro valor é o valor da empatia. Esse valor, a gente vê que o mais importante, como a gente já vem comentando, é se colocar no lugar da outra pessoa, naquela pessoa que você está tentando entender a dor, né? Então, você olhar o mundo com os olhos dela, com a sua perspectiva, tirar, né, os pressupostos que a gente tem e entrar como uma pessoa neutra no processo para entender o sentimento, né, do que a pessoa que a gente está querendo ajudar, trazer uma solução, realmente tem de dores, né, de oportunidades de melhoria. Então, esse é o primeiro valor. O segundo valor é o valor da experimentação. Então, aqui, a gente quer sair só do mundo das ideias e da fala e a gente vai realmente testar, né, se aquela solução que a gente tem pensado faz sentido, né, para a gente conseguir solucionar alguma dor daquela pessoa. Então a gente traz a implementação para que a gente vá testando e evite falhas só no final do processo, tá? E aí tem um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, muito interessante, sobre uma criança quer testar um produto, a mãe fala que não é para testar, mas ela quer mesmo assim. Então, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. This kid wouldn't stop begging to taste the cocoa powder, but Mom kept warning him. He wouldn't listen, so she finally handed it over to let him find out for himself. I keep telling him it's going to be gross, but he does not want to listen. So I'm going to let him find out for himself. No, 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 no. Like and subscribe if you saw this coming. Então, aqui é um vídeo engraçado até, de teste. Então, a criança testou e viu que não era aquilo que ela estava esperando, né? Então, a gente também tem que sempre estar experimentando. E o terceiro valor é a colaboração. Então, como a gente está criando uma solução baseada no ser humano, é muito importante a gente ter diferentes pontos de vista. Porque se a gente acha que várias pessoas que pensam da mesma maneira vão conseguir trazer soluções inovadoras, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa de várias perspectivas diferentes, equipes multidisciplinares, para que a gente consiga ter vários olhares diferentes para uma mesma situação, para um mesmo cenário, para trazer uma solução ali que vai realmente ser impactante, que vai gerar valor para o ser humano. E aí tem até um versículo em Provérbios que fala que existe sabedoria na multidão de conselhos. Então aqui serve esse Provérbios, ele se aplica nesse cenário também. E aí o processo do Design Thinking, ele, como eu comentei, ele tem duas fases. Uma fase de você abrir e fechar, tentando identificar uma dor, um problema, que no caso aqui tá nesse primeiro losango aqui, que é pesquisa e insights. Então, dentro da pesquisa, nós temos várias submetodologias que são usadas dentro do Design Thinking. Essas aqui são algumas que existem, né? Pode ser que existam outras, mas quando a gente faz esse processo, a gente costuma usar essas que estão aí listadas dentro do campo da pesquisa. Então, você começa a pesquisar referente àquele cenário a partir de uma dor inicial, mas que ainda não é uma dor validada. Então, você vai pesquisar muita coisa e você vai fechar gerando insights sobre aquilo. E também tem outras submetodologias para a parte de insights.
E aí, ao final desse primeiro losango, você encontrou a dor, o problema. Depois disso, você vai ter a parte de pensar na solução, que é o segundo losango, onde nós vamos ter uma fase de ideação. Então, nós vamos tentar abrir o leque para pensar em várias soluções. E depois, vamos ter uma fase de definição, onde a gente vai chegar e definir qual que é realmente a dor, ou a dor não, a solução que nós vamos usar, né? Então, essa é o processo do design thinking, né? Então, como já havia falado, você diverge para você convergir, para você divergir de novo e convergir depois para a solução final. No design thinking, é importante você ter algumas coisas, né? Então, você tem geralmente uma pessoa que é o facilitador, que é a pessoa mais experiente aí, que vai conseguir conduzir o grupo é, sem tentar influenciar o grupo. Você tem ali de 4 a 7 pessoas para pensar. Você vai ter que precisar de uma lousa ou algum quadro para você colocando ali as suas ideias, os seus post-its, tudo que você for gerando ali de insights. Uma cartolina, canetas coloridas, como é um processo de criatividade, quanto né, a gente pode ter mais cores, estimula também a gente ter essa questão da criatividade. Cola, tesoura, e aí, isso no caso, tudo isso se for presencial. Quando se for remoto, você vai ter um quadro aí, um software que vai simular esses materiais no mundo digital, né? Então, tem algumas ferramentas, tem o Mural, o Miro, algumas outras ferramentas que existem para você fazer isso de maneira remota. E aí, o Design Thinking, então, eu apresentei o como que ele funciona mais tecnicamente. Agora, a gente vai mostrar como ele funciona mais na prática, no mundo real. E aí, aqui é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo que tem como se fosse dois losangos, não exatamente tá dessa forma, mas aqui é como se fosse esses dois losangos, só que de uma maneira um pouco mais interativa, um pouco mais diferente para a gente poder entender. Então a gente vai passar por cada fase aqui para a gente poder ver como ele funciona mais ali no dia a dia, na prática, né? Então a primeira fase, que é a fase de entendimento, essa fase é uma fase que você vai se aprofundar de maneira muito abrangente. Abrangente, eu digo, nos aspectos que você vai tentar ver e cavucar em vários diferentes cenários o que está acontecendo, quem tem aquilo, com quem é, como, então qual tecnologia, quando. Então, você vai tentar fazer múltiplas perguntas e responder essas perguntas referente a um problema, a dor de alguma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então, você vai fazer isso de maneira muito aprofundada. É um, esse é um passo mais que você não vai sair a campo, né? Você vai fazer pesquisas em cima daquelas perguntas, né? Vai tentar responder essas perguntas, né? Então, é uma fase de entendimento profundo do problema que você está se inserindo. Depois, é a fase de observação. Na observação, as pessoas, elas nem sempre pensam, né, o que dizem. Às vezes ela não vai expressar aquilo para você de uma forma que vai ficar clara. Ou às vezes ela esconde alguma coisa que ela tem às vezes vergonha. Às vezes ela fala uma coisa, mas ela não consegue explicar direito o que ela está falando. Então aqui a gente vai observar, né? Então a gente vai a campo, aqui vai a campo mesmo, e vai entender o comportamento das pessoas. Então, essa eu acho que é uma fase muito importante, porém muitas pessoas quando vão usar o Design Thinking, eles pulam essa etapa porque eles acham que é uma etapa que é perca de tempo, mas eu não acho. Eu acho muito importante você observar, você vai lá no mundo real, no cenário onde está tendo aquele problema e você vai tentar observar tudo o que acontece ali, porque senão você só fica na teoria, né? Então a gente precisa sair a campo e fazer uma pesquisa mesmo, né? É, às vezes você pode fazer entrevistas, você pode, mas é importante você saber. Aqui está um exemplo, né? Então, o comportamento esperado, que às vezes quando você conversa com as pessoas, elas vão falar que elas usam o caminho ali pela trilha ali que está com cimento, mas na verdade elas pegam aquele atalho que não é o comportamento esperado, mas que para aquela pessoa faz mais sentido, né? Então, vai ali pelo caminho, é o atalho ali que foi criado
inclusive, portanto, pela quantidade de pessoas que passou por ali, aí foi até a grama foi sendo eliminada, foi formando uma trilha, né? Então, para você observar, você vai ter entrevistas, então você vai conversar com as pessoas que sentem aqueles problemas, ou pessoas que estão relacionadas com aquele problema, né? Pessoas indiretas. Você vai fazer um design participativo, né? Então, você vai fazer o que aquelas pessoas fazem, você vai tentar imitar elas, para você também sentir a dor delas. E esse último, que é a parte etnográfica, né? Que você vai observar, literalmente observar e tentar anotar tudo que você observar de interessante, de diferentes, que você não conseguiu por meio de entrevistas, por meio de pesquisas, né? E aí, sim, você chegou no ponto de vista, né? Então, você tinha um problema que você havia identificado no começo, mas ao passar por essas duas fases assim, vamos dizer, do losango, né? Primeira fase de entendimento e segunda fase de observação, você vai realmente cravar um problema real, não um problema imaginário, um problema que você achava, um problema com base em estudo, com base em entendimento, em experimento de campo. Então você vai conseguir chegar no problema real. E a partir disso, nós vamos para o segundo losango, né, que eu já havia falado, que é a fase de prototipação, de ideação. E aqui nós vamos simular vários cenários para estimular as pessoas a pensarem e usarem a criatividade para tentar pensar numa solução. Então, o primeiro cenário que a gente gosta de usar é se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se não tivesse limitação, qual seria a solução que você faria para aquela problema que você identificou. O segundo cenário é se você não tivesse nenhum dinheiro, você fosse extremamente limitado, como você faria essa solução. Outro exemplo que a gente gosta de usar, que se você fosse, já no passado, onde, né, as tecnologias, principalmente, fossem menos avançadas, né, então você teria uma limitação tecnológica. E o quarto cenário, que é se você tivesse tecnologias exponenciais no futuro, coisas muito, muito diferentes que provavelmente nem existam hoje, né? E aí a gente vai fazer isso com todo o grupo, todo mundo vai pensar nesses quatro cenários, e aí no final nós vamos tentar achar uma ideia que faz mais sentido. Às vezes a gente pode juntar algumas ideias, a gente pode unir soluções diferentes que se complementam, e a gente vai, depois de pensar bastante, até de fazer pesquisa na internet, tentar achar outros cases similares, né, com esse que a gente está tentando solucionar, a gente vai escolher uma ideia, né? Uma ideia ali que faz sentido para aquele problema que a gente identificou. E muitas vezes as pessoas elas ficam presas muito mais na ideação, né, em pensar numa solução do que se aprofundar no problema. Aqui, como o foco é no ser humano, como o foco é nas pessoas, né, o design thinking, essa é a filosofia por trás, principal. Então a gente primeiro foca na necessidade real das pessoas para depois a gente fica uma solução, não trazer uma solução que a gente acha que as pessoas vão usar, que acha que as pessoas precisam, e aí a gente empurra isso com ela abaixo. Não, aqui esse é o processo oposto, tá? Bom, depois disso, depois que você pensou aí nessa solução, que ainda ela está no papel, ela ainda não, ela está na cabeça das pessoas, né? A gente vai prototipar aquilo. Então, a gente vai tentar criar essa solução de alguma forma simples, né? Usando um material, um custo muito baixo, para a gente poder simular como se aquela solução existisse na versão final, né? Então, a gente pode criar protótipos, pode ser um desenho do software que a gente vai usar, pode ser uma maquete, pode ser alguma coisa que vai simular essa solução que a gente está tentando pensar aqui. E aí, depois que a gente criou esse protótipo, nós vamos testar esse protótipo, né? E aí, você vai lá com essa pessoa, se as pessoas que têm aquele problema real, você vai usar esse protótipo e ver se aquele protótipo faz sentido para aquelas pessoas, você vai colher feedbacks em cima daquilo. Então, você testa isso com aquelas pessoas. E aí, no final,
nós temos o processo de iteração, que é o momento de feedbacks, né? Então a gente vai coletar tudo, vamos fazer uma retrospectiva desses testes e de tudo que a gente fez até aqui. Então a gente vai ver o que funcionou, né? O que foi emocionante, o que as pessoas mais valorizaram, alguma coisa que mais ressoou ali entre as pessoas que usaram, que testaram, o que não funcionou. Se surgiram outras dúvidas durante esses testes que a gente poderia validar mais de maneira mais profunda e a gente vai tentar colher as novas inspirações que nós tivemos ali ao fazer esses testes, né? Então, o Design Thinking é uma metodologia simples que você consegue implementar. Geralmente, você consegue fazer ele em 2 a 3 dias. Pode, se você quiser esticar um pouco mais, dá pra fazer em uma semana. Mas o mais importante é a filosofia por trás. A gente poder entender a dor das pessoas, e ajudar elas a resolver esses problemas, levando em consideração o aspecto humano, o aspecto que as pessoas vão realmente se importar com aquilo, com aquela solução que você está desenhando. Então, aqui mostrei de maneira resumida, né, como é o design thinking. Para cada etapa dessas aqui que está apresentado, você tem várias outras etapas dentro de cada uma delas, várias metodologias que podem ser usadas. E só que aqui é muito variado. Você pode adaptar o design thinking de acordo com a realidade que você tem, usar submetodologias específicas para cada realidade. Então, aqui é um pouco sobre o design thinking. Então, agradeço aí a vocês por estarem aqui comigo e até a próxima mentoria, a próxima aula.